Muito bem, agora a gente traz aqui para você um assunto de exercícios respiratórios. Você já fez alguma coisa assim na sua casa? Já foi recomendado por um médico ou fisioterapeuta? Já sentiu, teve essa sensação de melhora depois de um exercício de respiração? Bom, a gente está aqui com o fisioterapeuta Fábio Boldrini. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, viu, Fábio? Prazer. E o Murilo, bonitão, não vai falar nada hoje, vai só receber estímulos aqui, orientações. Doutor Fábio, que história é essa de que exercícios podem realmente melhorar ou prevenir doenças respiratórias? Então, Teru, muita gente acha que exercício respiratório só se faz em hospital. Sim, né? eu imaginava isso Exato. também. Na verdade, a fisioterapia respiratória, ela trabalha hospitalar e ambulatorial, inclusive domiciliar, com pacientes que muitas vezes não têm condições de irem até as clínicas. Certo. Então, muitas lesões que acontecem no sistema respiratório, eles precisam de tratamento depois do hospital. E aí, quem faz isso é a fisioterapia respiratória. Então, falamos aí de pneumonia, de bronquíticos, asmáticos, enfisematosos, pós-tuberculose. Então, todas essas doenças que de alguma forma trazem um comprometimento para o sistema respiratório, elas precisam ser tratadas e continuadas após o tratamento hospitalar e pós-antibiótico, enfim, com a terapêutica adequada. A gente perguntou aqui no bloco anterior sobre a função do pulmão voltar à sua função total, né? E eu estou imaginando que esses exercícios ou essas propostas ajudam a reabilitar. Exatamente. A reabilitação tem a reabilitação cardiopulmonar, que envolve até os pacientes que fazem aquela revascularização do miocárdio, né, de cirurgias cardíacas, mas puramente a respiratória, daqueles pacientes muitas vezes tabagistas por muito tempo, que acabam tendo algum tipo de sequela depois de tanto tempo de exposição aí ao fumo. E o que você vai mostrar para a gente primeiro? Olha, nós temos aqui algumas coisas interessantes. Uma das coisas que eu queria mostrar para vocês é o incentivador respiratório. O incentivador respiratório, que é este aparelhinho aqui que a gente tem, ele trabalha com essas 3 bolinhas. A gente pede para o paciente para fazer uma inspiração aqui e conseguir subir as 3, ou 2, ou uma delas, mantendo muitas vezes o nível inspiratório até um limite. Isso acaba trabalhando principalmente a inspiração. Então, a gente solicita a inspiração do paciente e pede a sustentação. Vamos tentar? Vamos lá. Pode segurar. Não sei se o Deixa eu pessoal mostrar consegue aqui, olhar. isso, a gente consegue ver desse lado. Então, primeiro, Murilo, vamos fazer a inspiração e subir a primeira bola. Vamos lá. E sustenta ela. E retorna. Agora as 2. Então, a gente vai aumentando o nível de dificuldade e o tempo de sustentação na inspiração. E controle, hein? E controle, exatamente. E, de novo, agora as 3. E relaxa. E aí, você achou difícil? Dá uma forçadinha. Mas é bom. Por que é interessante isso? A gente pensa em músculo e acha que músculo só tem em outra parte do corpo e não no sistema respiratório, né? Na parte respiratória. Então, tem músculo, por exemplo, o diafragma, que é um músculo importantíssimo da respiração, que ele desce com o pulmão e aumenta a capacidade pulmonar. Então, o treinamento respiratório é tão importante como o treinamento de qualquer outro músculo do nosso corpo. Interessante. A gente precisa usar esses recursos para auxiliar os pacientes a terem esse incentivo respiratório e também de uma forma lúdica, né? Esse feedback é bem melhor do que... Esse feedback visual é importante. Exato. Tá, além desse aparelho, esqueci o nome que você mencionou. É um incentivador respiratório. Incentivador respiratório. Tá? Além desse, existem outras coisas que você pode usar, de repente, sem aparelhos que podem ajudar? Sim, são super simples, tá? Então, tem 2 exercícios muito simples para a gente fazer. Um a gente chama de inspiração máxima sustentada e o outro a gente chama de inspiração fracionada. A inspiração máxima, então vamos lá, Murilo. Você vai produzir uma inspiração, então, encher o ar, tá bom? O pulmão. Quem está em casa pode fazer com a gente também, doutor? Pode, com certeza. Sempre pelo nariz, tá? Não pode ficar com a boca aberta, então faz a inspiração junto com os membros superiores, para a gente aumentar a capacidade pulmonar. Então, os membros superiores aqui à frente, na hora que fizer a inspiração, sobe junto e sustenta, tá bom? Então, vamos lá. Inspirou e sustenta. Conta 3 segundos e aí volta. E por que essa sustentação? Porque praticamente o ar ele vai tomando os alvéolos, que são aquelas unidades funcionais do pulmão. Interessante. Tá? E depois a gente passa para a inspiração fracionada. Então, se eu tenho uma capacidade total, eu divido em 3. Então, do mesmo jeito que ele fez a inspiração máxima, ele vai fazer agora em 3 tempos. Então, ele inspira um pouco, mais um pouco, mais um pouco, sustenta os 3 segundos e aí depois retorna. Ó, vai ficar mais difícil para você em casa também. Vamos fazer junto. Vai Então, lá, vamos Murilo. lá. Em 3 tempos agora, Murilo. Vai lá.
e sustenta, e aí retorna. Tive a impressão de que é mais difícil essa, doutor Fábio. E a gente costuma associar com halteres de academia, né? Então, simples. Então vai, Exatamente. legal. Então, junto com isso, a gente acaba estimulando o paciente de outras formas, não só a capacidade pulmonar, auxiliando com exercício físico. Para soltar, também vou soltar em etapas? Sim, em etapas. Vamos de novo então, Murilo. Vamos ver, para você aí de casa ficar afiado aí também. Vamos lá. E retorna. É importante salientar, Teru, que quando se fala em lesões pulmonares, essas doenças, cada lesão tem uma terapêutica diferente. Certo. Então, por isso que é importante ter um profissional capacitado para poder orientar. E por que isso? Existem doenças que promovem hiperinsuflação, são aquelas pessoas que têm praticamente, que ficam com ar e não conseguem soltar todo esse ar, e tem pessoas que têm baixa capacidade de chegar a ar. Então, são coisas diferentes, exercícios diferentes. Tá. Então, é sempre Então vai importante. dentro do seu limite aí. Se você não tem uma Exatamente. orientação muito específica agora, vai dentro do seu Perfeito. limite. É isso mesmo. Então, esses são os exercícios que a gente usa geralmente muito básicos, né, muito simples, para exercitar a musculatura e aumentar essa capacidade pulmonar. Será que tem um horário melhor? Tem uma repetição que eu vou fazer isso? O que você indica? Tem que ser algo agradável, assim como um alongamento, assim como um exercício físico. Ok. Aqui também é um exercício físico, mas um pouco mais segmentado, né? E exige até concentração, né, Murilo? Sim, demais. E é importante lembrar também que o exercício físico ele é fundamental, pensando em toda a capacidade, né, do indivíduo como um todo. Então, capacidade cardíaca, pulmonar, muscular. Quanto mais músculo eu tenho ativo, melhor, mais oxigenação. Então, a atividade física ela também faz parte dessa reabilitação respiratória. Ai, legal. E eu quero saber o seguinte, será que quem fez atividade física em alguma época da vida, o músculo fica com uma memória, de repente, tem mais elasticidade, tem mais facilidade para retomar? De repente, fez atividade e parou, faz tempo que está enferrujado. Tem. A musculatura tem essa memória, tem melhor capacidade de ser reestimulada, né? Ah. Não especificamente no pulmão, mas no corpo como um todo. Então, é um indivíduo que, quando submete de novo ao exercício, ele faz com muito mais facilidade. Legal. Né? Então, ele por mais que ele tenha tido um bom tempo aí de sedentarismo, é diferente daquele que nunca praticou nenhum tipo de atividade. A retomada vai acontecer melhor, mais Muito fácil. melhor, com certeza. E eu percebi que você tem mais coisa aí, doutor Fábio. Tem mais coisa. Olha, eu trouxe para vocês também um outro instrumento aqui que se usa na fisioterapia respiratória. Por quê? Esse aqui chama shaker. Ele é um equipamento que mobiliza a secreção. Tem muitas doenças respiratórias que deixam a secreção meio que grudada, que elas não se movem. E qual que é o problema disso? Que até já foi abordado. Eu tenho um ambiente propício para alguns outros problemas, bactérias, né? E isso altera a oxigenação tecidual. Então, muitas vezes o paciente tem perda de saturação, né? A saturação abaixa, a oxigenação dos tecidos fica menor porque eu tenho muito acúmulo de secreção. Então, uma estratégia muito boa é o shaker. O que ele vai fazer? Quando eu expirar o ar, ele vai passar por aqui, aqui dentro eu tenho uma bolinha, vai causar uma vibração e ao causar essa vibração passa para dentro do corpo da pessoa e consegue mobilizar um pouco a secreção para ela poder expectorar com mais facilidade. Olha que interessante. Vamos lá, Murilo? Essa vibração substitui o famoso tapinha nas costas, É a né? tapotagem. Tapotagem. Exatamente. Então vai inspirar e aí na expiração... Tô sentindo Tá aqui. sentindo? Senti. Você sente nítido? Sente, né? Dá uma vibraçãozinha Exato. assim, lá dentro, né, Murilo? Exato. dentro. Então essa vibração acaba acontecendo e facilitando a mobilização dessa secreção que depois fica muito mais fácil de ser tirada aí do corpo. Isso precisa ser feito várias vezes, não é só uma sopradinha Sim, não, sim, né? são em exercícios, tá? É como se fosse um exercício respiratório. A gente usa em séries, repetições, assim como um fortalecimento normal. Ele não é para força, ele é para mobilização. A gente chama isso de higiene brônquica. Entendi. É a higiene dos brônquios, né, do pulmão. Legal. Doutor Fábio, existe ainda outros recursos, ele está demonstrando aqui, gente, apenas alguns, mas existem outros recursos que a gente pode usar para uma melhora da respiração, para uma melhora, de repente, prevenindo e até tratando doenças respiratórias? Existem. Esses que a gente comentou são os mais simples, são feitos em casa, né? Obviamente que dentro dos ambulatórios a gente tem muito mais estrutura, até para poder demonstrar vários recursos, mas... um dos recursos que a gente tem, inclusive, utilizado muito em domicílio, é auxiliado naqueles pacientes que têm apneia do sono, que tem um ronco, né? E isso causa um déficit de oxigenação, é o famoso CPAP. Sim. Que é este aparelho aqui.
Esse o Murilo não vai precisar demonstrar, não vai dormir, Pois é, não, esse Murilo. não. Então é interessante porque ele tem aqui, essa é uma das máscaras que nós temos, tá? Essa é uma máscara mais moderna, porque o paciente consegue deitar para um lado, para o outro, sem muito desconforto. A região nasal fica nessa parte aqui, que tem essa abertura, e nada mais é do que chega uma pressão de ar para dentro do paciente para conseguir aumentar um pouquinho essa expansão, né? Então a gente tem CPAPs, BIPAPs, então tem uma série de possibilidades de equipamentos que vão poder fazer essa pressão e ao fazer essa pressão a gente consegue melhorar muito a oxigenação e ele ter um sono muito melhor, tranquilo e acordar no outro dia com muito mais disposição, porque geralmente traz problemas durante o dia. O paciente acaba dormindo no carro. Tá, vamos falar um pouquinho sobre esses problemas. A gente tem um tempo ainda, eu gostaria de entender. Qual é o problema da gente não respirar bem à noite, por exemplo? Tem gente que passa o dia bem, ou acha que está bem, mas está dormindo muito mal à noite. Aqueles pacientes que acordam cansados, às vezes o paciente dorme 10 horas, 11 horas, Sim. 8 horas, que é o recomendado, mesmo assim acorda cansado. Alguma coisa está errada, né? Quando se fala de apneia do sono, ou esses distúrbios que acontecem durante o sono, o que isso acontece durante a noite? A gente não consegue um nível adequado de oxigenação e a entrada naquele sono profundo. E tem gente que faz até aquela paradinha, né? Dá Sim. até aquela paradinha, parece que vai faltar o Exato. ar e aí a pessoa volta a respirar. Isso chama apneia, é a parada brusca mesmo da respiração. Existem pacientes gravíssimos que param 10 vezes por minuto, 20 Uau. vezes. Então, praticamente não respiram. O que eles respiram não é o suficiente para produzir toda a chegada de oxigênio nos tecidos e isso passar para o corpo, né? Então, quando a gente fala de oxigênio, a gente está falando de oxigênio para o músculo, para o cérebro, né? Para o corpo inteiro. Então, se eu não tenho essa quantidade adequada de oxigênio no meu corpo, eu tenho alguns problemas. Então, Certo. o paciente não consegue descansar. Ele tem um sono, parece que é um sono que não existe. Porque ele não descansa. Concentração deve Totalmente. ficar abalada. Altera atividades de lazer, o paciente não consegue fazer atividade física com qualidade, ele não consegue fazer atividade laboral. Então, Sem sono, sem dormir, eu fico irritadíssima, sim, por exemplo. aumenta muito o índice de irritabilidade, então a gente tem uns sérios problemas. E muitas vezes o paciente acha, não, mas eu durmo tão bem, eu deito às 10 da noite e acordo às 6 da manhã sem acordar. Mas, na verdade, todo esse período... Foi picadinho, ele nem percebeu. Não conseguiu oxigenar, não conseguiu dormir bem e outro dia fica muito ruim. Esse tipo de aparelho, todos esses que você apresentou aqui, também os exercícios, tem indicação precisa para cada caso, né? Tem. A gente não pode usar tudo isso daqui simplesmente por uma falta de ar. Então, eu preciso passar inicialmente por um médico, um pneumologista. Tá. O pneumologista descreve a patologia, o fisioterapeuta respiratório, com entendimento nessa patologia, tem um protocolo pré-definido para poder ajudar. Então, com exercícios específicos, às vezes eu não preciso de higiene brônquica, eu preciso só de incentivador respiratório. Às vezes eu não tenho força, eu preciso de um aparelho que a gente chama de threshold, que é só para força muscular. Eu consigo fazer força, então mensurar o quanto eu produzo de força, né? E mesmo a CPAP, você regula a quantidade de ar ou a pressão de ar que você indicada para cada paciente. O CPAP é um recurso domiciliar, mas ele é orientado. Ele precisa ter um médico determinando e o fisioterapeuta determinando os parâmetros para ele poder utilizar de maneira segura, senão pode gerar prejuízo, inclusive. Olha aí. Agora eu quero encerrar com a seguinte pergunta para o Dr. Fábio. Será que existe uma maneira certa de respirar? Porque tem gente que respira, sobe aqui o pulmão. Tem gente que respira, sobe aqui a barriga. Qual que é o certo? Olha, a gente tem assim, a melhor orientação é, primeiro, sempre pelo nariz, né? Jamais pela boca. Então, a inspiração depende, sim, da entrada pelo nariz. A gente precisa de uma expansão do pulmão. Então, eu preciso observar a caixa torácica se mexendo, então fazendo o movimento de abertura, mas também observar o abdômen sendo projetado um pouquinho à frente. Então é misturado? Tem que ser um mix? Como se fosse um padrão misto. Então, por que a gente faz isso? Porque eu consigo, quando o abdômen é projetado, é sinal que a cúpula diafragmática, que é o músculo respiratório, está descendo e está empurrando um pouco minhas vísceras para frente. Então, só o padrão abdominal não traz para a gente o máximo de expansão. E só o padrão apical superior também não traz toda a expansão. Então, o padrão misto ele é muito adequado.
Legal, então fica aí a dica para você. Quero agradecer o Dr. Fábio Boldrini e também o Murilo por participar aqui com a gente. E eu espero que você aproveite para buscar ajuda. Eu acho que é o ideal aqui do final da nossa conversa, buscar a ajuda de um profissional para saber que tipo de atividade você pode fazer para melhorar a sua qualidade de respiração. Agora é o seguinte, meninos, vou pedir licença porque eu tenho presente para o nosso amigo telespectador. E você já sabe que todo presente aqui da Novo Tempo é de graça, é gratuito para você. É a revista Fique Leve. Você pode acessar novotempo.com/vida e saúde, clica no banner da revista e essa revista tem conteúdo de saúde física, mental e você vai entender porque isso tudo é importante para a sua saúde espiritual, para a conexão que você tem com Deus, para saber o que Ele espera de você, quais são os planos de paz, de prosperidade que Ele tem para você com mais clareza. Você não quer isso? Eu quero isso. Então eu espero que você receba a revista aí em casa com tranquilidade, vai chegar aí para você, tá? Agora é o seguinte, a gente faz um intervalo bem rapidinho, na volta você vai acompanhar aqui o pessoal do VegTube ensinando a gente a fazer um delicioso requeijão cremoso todo vegano. Não perde não, é já já.